Morte Supreme. Cara, esse filme, talvez aclamado por alguns, talvez não muito valorizado por outros. Uns gostaram muito, outros não. Mas, cara, o problema desse filme é que talvez a mensagem dele seja um pouco difícil de você compreender. Na verdade, a história vai remeter toda uma jornada de propósito. Eu talvez não vou preencher aqui, não vou falar tanto spoilers a respeito do filme. Mas o ponto é que vai ter spoiler. Então, se você não quer spoiler, vá assistir um outro vídeo meu, por favor, e volte aqui depois. Mas enfim, ele tem toda a jornada de ambição dele para conseguir o que ele quer. Só que você conhece, lembra do Endo, que é o japonês? O cenário é um cenário pós-guerra, onde a moral japonesa está muito para baixa. E você vê isso no filme. E eles tinham acabado de levar uma bomba, né? Estavam em paz e tal. Só que o Morte, né? Não é Morte o nome dele, mas você entendeu? O protagonista nosso nesse filme, ele luta por ele mesmo, de certa forma. Ele diz, não, eu estou fazendo isso pelos Estados Unidos. De fato, ele é o único representante dos Estados Unidos num time composto de britânicos e do japonês, né, e de outros países. Ele não tem outra pessoa dos Estados Unidos, só ele está lá, representando o país dele. Porque não é valorizado no país dele. E eu acho que esse jogo é muito interessante justamente por causa disso. Ele se esforça muito e corre atrás de tudo, de forma que ele consegue fazer com que pessoas importantes começam a valorizar esse esporte, a enxergar esse esporte de uma forma diferente e até mesmo comecem a querer patrocinar e tal. Só que ele não gosta inicialmente da ideia, né, fizeram uma proposta para ele, mas ele recusou porque achou que seria um pouco vergonhosa e tal. Aí tem uma briga, uma discussão feia por causa, né, dos japoneses e todo esse contexto. E no final ele acaba cedendo, por quê? Porque ele estava sem dinheiro, precisava conseguir viajar para o Japão para ele competir de novo na competição. Só que ele estava endividado, não tinha pagado os documentos, as burocracias necessárias e meio que existia, né, uma máfia, digamos assim, por trás que não gostava muito dele. Então, mesmo depois dele ter feito muita coisa errada, tipo, o pragmatismo absurdo, absoluto, sabe? Se você conhece a linha filosófica do pragmatismo, é uma posição onde você faz aquilo que deve ser feito para cumprir um propósito, né? Que o caminho não importa, só o objetivo final, que é um pensamento muito perigoso. Então, o que acontece? Ele foi extremamente pragmático, mas num pragmatismo absoluto, né? Um certo nível de pragmatismo é bom, mas o absoluto é perigoso, justamente porque você ignora toda a moral, o que é certo e errado, igual ele fez, fazendo muitas coisas erradas para conseguir o objetivo dele. E mesmo conseguindo no final, a custo de quê? Porque você vê que no primeiro vez que ele compete, ele perde, né, pro japonês, pro Endo. Ele fica em segundo. E ele não tem muito apoio da família, e nem de ninguém direito, né? O que é uma parte triste do filme. E, em compensação, o Endo, quando ele chega no Japão, o país inteiro comemora como se fosse um rei chegando, como se fosse o herói da nação chegando. Justamente porque aquela vitória do Endo na competição não era só para ele. O Endo não estava fazendo aquilo e ele só estava vencendo. Quando o Endo vencia, o Japão vencia. E isso era a parte linda do filme. Teve um outro momento que teve uma competição onde envolvia todo mundo, né? E aí, não todo mundo, né? O envolvia era um show beneficente. Aí tinha uma fila para todo mundo competir contra o Endo. E aí, de surpresa, ia ser o segundo lugar, né? O americano que ia competir contra ele, né? Era como ele é conhecido, o americano. Então, o Martin é, é conhecido como o americano. E aí acontece tudo o que tem que acontecer. E no final de tudo isso, o que acontece? Chega a vez dele. E aí eles competem. Só que aí ele perde. Porque foi uma armação o jogo. E aí ele não sabia, mas aí o perdedor tinha que beijar um porco. Por humilhação, o cara que patrocinava ele, né, que fez esse esquema, botou esse porco
porque meio que odiava ele, mas o nosso americano aqui, ele era meio problemático. Ele tava fazendo coisas erradas com a esposa desse cara, sem ele saber também. Então, a gente não tá falando de nenhum anjo aqui, sabe? Mas, mesmo assim, você percebe que a crueldade, o mundo é cruel em todos os lados aqui, era uma barbaridade esse filme. Mas lá tem muitos japoneses felizes. Tem um punhadinho de americanos, de soldados, veteranos de guerra lá, assistindo, né, o espetáculo. Só que aí você percebe que ele vai lá e fala: não, vocês querem uma partida de verdade? Então pedem ele, sei lá o que, pra gente fazer uma partida de verdade. Aí então eles fazem a partida de verdade. Só que essa partida de verdade, quando ele começa a vencer, né, o Endo aceitou, né, fazer essa competição com ele. E aí, quando ele começa a vencer e virar o placar, você consegue ver a expressão de tristeza nos japoneses e a doendo de preocupação, porque lá não era só um jogo. O nosso americano, ele não ia mais competir no campeonato mundial, ele tinha falado pouco tempo atrás, e essas multas, essas dívidas, tudo isso impediu ele de fazer, porque ele demorou demais, né, digamos assim, para corrigir isso, e o cara não gostava muito dele. Então, ele fez tudo, né? Fez muitas barbaridades, muitas coisas erradas e no final não conseguiu cumprir ainda esse objetivo dele. E aí o que acontece? O americano acaba vencendo essa partida. E você vê, ele vai lá, deita no chão de alegria. Só que o grande contraste é que essa vitória foi uma vitória só para ele. Quando ele venceu, só ele venceu. De certa forma, ele sentiu satisfação de que talvez todas as barbaridades, tudo aquilo que ele tinha feito, não foi em vão. E essa é a grande jogada do filme, talvez. Porque de um lado você tem alguém que competia talvez por ele mesmo, mas que tinha zero apoio do seu país. De outro, você tinha alguém que competia por todo o país e que tinha todo o apoio e o reconhecimento de todos eles. Então a tristeza também é nessa parte. E quando você vê ele vencendo, você consegue ver a cara de tristeza de todos os japoneses. E você entende o quão valioso era para os japoneses aquela vitória. Porque eles tinham acabado de sofrer com a grande bomba, né? Com as bombas nucleares que foram estreadas no Japão. Então, a moral japonesa estava muito baixa. E aí, essa fagulha de esperança, de vitória, de sentimento de somos fortes, somos bons. E essa vitória que o Endo representava quando vencia, ela sumiu diante dos olhos deles. E os únicos que comemoravam tudo isso eram os veteranos militares dos Estados Unidos, que depois até deram carona para ele de volta. Eles reconheceram, né, essa vitória dele e ajudaram ele a voltar para casa, já que o patrocinador dele não ia deixar. Então ele ia virar morador de rua no Japão. Então, a reflexão desse filme é justamente esse contraste. E o que a gente deve pensar, então, é justamente isso. É justamente a ganância, a ambição e o propósito. E tudo isso, né, tem um custo e um contraste. E o contraste entre o Endo do Japão, né, e o Marty, né, o nosso americano, eu vou chamar ele de Marty aqui, já aceitam. Ele é bem grande. E quando você assistiu o filme, ou se você assistiu o filme, você talvez tenha reparado isso. Então, a grande reflexão que nós devemos fazer é: o nosso propósito vai além de nós? Quem está conosco nessa caminhada? Quando nós estamos com Deus e fazemos algo para Deus, por mais que sombrio que seja a situação, o termo apocaradokia,
que é o meu Instagram e que é também o arroba desse canal, representa esse cenário. Porque o apóstolo Paulo estava preso, acorrentado e no caminho para a morte, praticamente. Só que essa palavra é como você esticar a sua cabeça à frente, como quem quer olhar além, quem continua olhando para um alvo. E nosso alvo é Cristo. É o Evangelho. É essa ardente expectativa, essa vívida esperança, a certeza de nossa fé e ressurreição em Cristo, a nova Jerusalém e essa vitória que Cristo nos deu. Cristo venceu por todos nós. Cristo morreu por todos nós. A vitória de Cristo na cruz, a vitória de Cristo sobre a morte, foi o que nos trouxe a vitória, mesmo quando as trevas nos bombardearam, mesmo com a queda de Adão. Por meio de Cristo, nós alcançamos a redenção. Então que a gente lembre sempre disso e comece a refletir a respeito da nossa ambições, propósitos e como que isso afeta o mundo, com quem nós estamos caminhando e se isso glorifica e honra aquele que nos salvou. Então, um abraço, fiquem com Deus e lembre-se sempre, não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Então, até o próximo vídeo, vejo vocês no próximo e até logo.